Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal O Valor da Idade, que é um canal que a gente tem como objetivo aqui no YouTube passar para vocês práticas, informações, técnicas que venham auxiliar tanto nas relações afetivas, nos processos terapêuticos, nos processos educacionais, passar um pouco de algumas informações, de algumas práticas, né? Colocar a mão na massa, realmente é isso que eu gosto, né? Para a gente poder assim trabalhar com alguns sentimentos, com algumas emoções que muitas vezes fica muito difícil somente falando para as pessoas, mas trazendo alguns exemplos eu vejo que isso facilita muito. Nesse caso, hoje nós estaremos falando sobre adultos, né? Falando sobre algumas questões que envolvem os relacionamentos, tanto afetivos como os de amizade, que também são os afetivos, mas como que a gente pode lidar com algumas relações. Antes de falar sobre essa prática aqui, só quero sinalizar para vocês, né? Que vocês possam aqui curtir aqui o nosso canal, se inscrever, acionar lá o sininho de notificações, porque a cada vídeo novo vocês vão receber essa informação também. E também, principalmente, colocar opiniões, mandar sugestões, colocar críticas, perguntas, porque é só assim que a gente cresce, né? O mundo é feito de perguntas, né? E até tem uma frase que eu gosto muito, que as pessoas dizem, eu gosto quando eu falo em palestras, né? Eu gosto de perguntas grávidas, que o que seriam isso? Perguntas que geram perguntas. Então, eu até me veio essa imagem, né? Sempre de perguntas grávidas, perguntas que geram novas perguntas, dúvidas que vão gerando novas práticas, e é com o auxílio de vocês que a gente vai aí mantendo o nosso canal. Lembrando que tem algumas redes sociais também que são importantes, que se vocês puderem seguir e agregar ali, curtir, compartilhar, vai ajudar muito. Temos a rede social no Instagram da Clínica Psec, né, que tem aqui a nossa canequinha aqui também. Então, Clínica Psec, que é a clínica que eu sou diretora, que aqui nós temos atendimentos para crianças, adolescentes, adultos e idosos, que envolve todo o valor da idade, por isso que a gente tem esse canal. Então, Clínica Psec, se vocês puderem curtir. claudianequaglia.psi, que é o meu canal do Instagram, e que lá vocês vão poder ver vídeos semanais que eu coloco, dia sim e dia não, vocês vão ver pequenos videozinhos, mas que está agregando muito, principalmente a prática em relação aos idosos. E também tem o Podstar, Pod_Star, que é o podcast que eu apresento junto com a Aline Marcelino, e que nesse podcast a gente traz assim informações, práticas profissionais que trazem muitas experiências em relação aos aspectos emocionais. Então, se vocês puderem seguir esses 3 canais aí no Instagram também, eu só tenho a agradecer. E hoje a nossa ideia é falar sobre adultos, relações, sentimentos, né? E como eu trago para vocês, temos aí, unindo as pontas da vida, nesse caminho temos a infância, o adolescente, o adulto e o idoso, que é a nossa ideia de estar falando sobre todas as áreas. Em relação ao idoso, teve uma prática, né, que eu queria compartilhar com vocês, porque foi nessa semana que eu encontrei um material aqui na clínica que me chamou a atenção e me fez lembrar de uma história que me chamou muito a atenção também e que eu uso nos contextos terapêuticos para falar com as pessoas, para explicar certas coisas, principalmente relacionado com os aspectos da sinceridade. O que é ser sincero? Como que é essa prática da sinceridade? Será que eu sou sincero com as pessoas ao extremo? Será que as pessoas são sinceras comigo? Será que eu fico frustrado por estar em relações não sinceras? O que acontece nesse sentido? E por que eu quero falar sobre sincero? Porque quando eu fui na cozinha aqui da clínica, eu fui pegar essa tigelinha aqui para pegar e para colocar algum biscoitinho, enfim, que eu queria pegar. Só que eu percebi que essa tigela, ela está aqui, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar ali, ela está rachadinha. Ela tem um pequeno rachadinho aqui, deixa eu ver se vocês percebem. Aqui, bem aqui o rachadinho dela. Acho que a câmera agora tá mostrando, um rachadinho. E isso fez com que eu lembrasse de uma história que fala sobre a etimologia da palavra sincero. Sincero vem da história, na ideia de sincera. Mas o que seria isso? Por que sincera tem a ver com sincero? Conta-se na história, né, que lá nas épocas antigas as pessoas faziam panelas de barro para serem vendidas. Então, quando a panela é feita de barro, ela tem que estar toda estruturada, né, para poder ser vendida e utilizada aí por todos, enfim, no sentido de cozimento, enfim. Só que nem todas as panelas saíam perfeitas. Algumas panelas, elas quebravam, tinham pequenas quebras na sua feitura, e os comerciantes, para não perderem essa panela que eles faziam, essa cumbuca, enfim, eles juntavam as partes que estavam assim, quebrou a panela, eles juntavam as partes e colocavam cera nessa panela para a pessoa não perceber, e aí pintavam a panela e vendiam essa panela. Porém, ela estava colada com cera. Aí a pessoa na sequência ia lá, comprava essa panela e não sabia que estava rachada, e quando chegava em casa, quando ela ia fazer a sua comida, o que acontecia?
a cera derretia. E nesse derreter da cera, a panela abria, né? Então você, nossa, quebrei a panela, mas na verdade a panela já veio quebrada. A panela estava com cera. E ali, nesse contexto, as pessoas ficaram muito chateadas e aí entenderam que tinham comerciantes que vendiam a panela com cera ou sem cera. E aí que veio um pouco da ideia da palavra sincera, né? Sem cera, ser sincero, ser verdadeiro. Então, quando as pessoas iam comprar panelas de barro depois, elas questionavam: eu quero uma panela sem cera, porque eu quero uma panela verdadeira. Eu não quero uma panela que tenha cera para eu ser enganado na sequência. Então, a ideia de sincero é você não ser enganado, é você ser verdadeiro sempre com as pessoas, nas relações. E aí que a gente pode pensar um pouquinho: como é que está sendo a minha sinceridade? Será que eu estou entregando panelas com cera ou sem cera para as pessoas, né? Isso eu vejo que ela é uma analogia que a gente consegue fazer para começar a olhar a nossa própria história, para começar a olhar como que está sendo os meus relacionamentos afetivos, tanto de uma ordem amorosa, como de uma ordem de amizade, como de uma ordem familiar. Nas questões familiares, muitas vezes a gente tem, assim, de certa forma, panelas com cera, né? Porque nem sempre conseguimos ser sinceros com as pessoas. E até que ponto a sinceridade vai auxiliar ou não? Também é uma outra situação que as pessoas questionam muito em terapia. Até que ponto eu tenho que ser sincero com alguém, falando certas coisas que não estão agradando ou falando certas práticas que não estão sendo benéficas, né? E aí eu vejo que você tem que ver como que é esse interlocutor, essa outra pessoa, se ela está aberta para receber as críticas, as informações e também perceber qual é o tipo de relação que você tem com essa pessoa. Então, se você tem uma relação longínqua de muito tempo com essa pessoa, você consegue ter práticas sinceras de dizer coisas simples, por exemplo, talvez essa tua roupa não tenha combinado, não sei, ou talvez a maquiagem que a pessoa utilizou talvez não está tão adequada, depende da forma da relação que você tem. Se eu conheci uma pessoa há pouco tempo, eu já posso ser dessa forma tão sincera? A vontade da gente é ser sincero, mas a gente não sabe como o outro vai escutar isso, por isso que o período de relacionamento um com o outro, ele tende a ser um pouco mais prolongado, você conhecer as pessoas. Conhecendo, você consegue abrir esse espaço da sinceridade, de falar para as pessoas realmente aquilo que pode ser algo que está sendo danoso na vida daquela pessoa e ajudar ela. E é nesse contexto, gente, que eu peço também para vocês serem sinceros comigo aqui no nosso canal, falando: olha, acho que tá sendo legal, acho que não, porque eu valorizo muito a sinceridade, a verdade, porque a verdade é muito mais fácil. Até tem um vídeo que eu falo sobre mentiras e verdades com crianças, como explicar isso para criança, qual que é o caminho mais fácil. Sendo sincero, eu falo que nas questões emocionais a gente vai assim elaborando mais. Então, na infância a gente fala sobre mentira e verdade. Já na fase adulta a gente traz muito essa questão da sinceridade, de você ser sincero com o outro, de você ser verdadeiro com o outro, do outro não ter também surpresas inesperadas em certos contextos. Então a sinceridade, se algo não agradou, se algo agradou, falar isso para a pessoa, porque vai ser benéfico tanto para um lado da relação como para o outro. Então eu queria que vocês pensassem um pouquinho nisso. Eu gosto da ideia da sinceridade porque fica atrelada aqui com as cumbucas rachadinhas, né? Então, por exemplo, essa aqui, ó, foi rachada, já não dá para usar, poderia quebrar e colocar lá de novo. Só que se alguém coloca algum objeto quente aqui dentro, algum alimento quente aqui dentro, ela vai se despedaçar em 2 pedaços novamente. Então, que a gente possa pensar nessas analogias e entender um pouquinho, né, perante essas práticas, como que está o nosso dia a dia. Esse é o objetivo do nosso canal, poder auxiliar vocês tanto nas suas questões reflexivas, assim, intimamente, como nas questões terapêuticas, que tem muitos profissionais aqui da área da psicologia, da pedagogia, educação como um todo, e de diversas áreas que tem essa relação direta com o ser humano. Então a ideia é poder compartilhar, poder divulgar cada vez mais, levando informações de qualidade e que possa mudar aí a vida de cada um pouquinho que seja, né? Então um abraço para todos vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever, mandar aqui nossos comentários e teremos mais vídeos pela frente. Até a próxima. Tchau, tchau!